Essa live é sobre constelação familiar aplicado ao cotidiano. Então, significa que eu vou apresentar os aspectos que você pode usar no seu dia a dia de forma prática. E é o que eu faço desde 2011, 2012. Então, eu, vamos dizer assim, tive o meu primeiro chamado para constelação familiar em 2010. Eu estava num curso de bioenergética e aí falaram que ia ter um alemão vinha dar o curso em São Paulo. E meio que eu não me interessei, não fui, fiquei receoso. Mas no ano seguinte eu estava num curso de PNL, de Programação Neurolinguística, e descobri que tinha também, na mesma empresa, uma formação em constelação familiar, de duração de 2 anos, e era um módulo de 3 dias. E daí eu fui fazer logo a formação, só que o curioso é que no primeiro sábado, não, melhor, na primeira sexta, eu não entendi nada. Não tive a mínima noção do que estava acontecendo ali. As pessoas ficavam em pé e caminhavam, eu não sabia, não entendia como que elas sabiam fazer o que elas estavam fazendo. Eu mesmo não, quando eu lembro que quando eu ia representar alguém numa constelação, era raras vezes eu realmente sentia, normalmente eu não sentia muita coisa. Só que no segundo dia, a facilitadora, a Mimansa, que é uma alemã, ela citou um trecho do livro A Simetria Oculta do Amor. E ela falou assim, que quem não aceita os pais como são, acaba experimentando uma sensação de vazio no interior. E esse vazio faz com que haja uma busca como compensação. Daí, muitas vezes, a busca por espiritualidade. Aí eu pensei, nesse meio tempo, eu tenho uma busca espiritual? Não sei. E aí ela continua. Ou uma busca por autoconhecimento. A busca por autoconhecimento desde sempre eu tenho. Sei lá, desde que eu me entendo. Desde, sei lá, 8, 9, 8, 10, 12 anos, eu sempre questionava o sentido da vida e o sentido de tudo. E a minha busca, e o que me levou a me tornar terapeuta foi exatamente uma forma de me trabalhar, de forma prática, acabei encontrando esse caminho. E constelação é o que eu mais fiz desde então, desde 2011. Eu fiz várias formações em PNL, coaching, hipnose, e só que uma coisa que sempre teve presente, me acompanhando ao longo do tempo, foi e é a constelação familiar. E por falar de constelação familiar é sobre aceitação. Por que eu digo que constelação é sobre aceitação? Os 3 princípios da constelação familiar são chamados de ordens do amor. E por ordens do amor, isso quer dizer que são princípios que, quando são observados, o amor pode fluir. Amor é aceitação. Então, quando você se aceita, ou quando você aceita o outro, existe amor. Quando não existe aceitação, não existe amor. Simples assim. Então, esse é até o termômetro. O quanto você se aceita é o quanto você se ama. E o olhar é o seguinte, que quando a gente traz aceitação, é a partir daí que a mudança pode acontecer. No geral, a maior parte dos problemas, eles são falta de aceitação, por não aceitar algo. Por exemplo, uma dor no corpo, ou um sentimento. Por exemplo, muitas pessoas são educadas a pensar que sentir raiva é errado. E, e daí elas se sentem mal quando sentem raiva. O caminho da constelação é sublevar a aceitação pro dia a dia. E esse é o objetivo dessa live. Trazer um ponto de vista e uma experiência que permite levar para o dia a dia isso que é a aceitação. E a gente vai ter um exercício para pôr isso em prática. Uma história de como a constelação surgiu também traz esse aspecto da aceitação, que é o Bert Hellinger, ele é o criador, desenvolvedor da constelação familiar, e a constelação ela foi uma descoberta. Ele observou que algo que uma tribo na África do Sul fazia.
Quando havia desentendimento entre duas pessoas da tribo, eles representavam aquele fato, eles reencenavam, e eles tinham um entendimento de que os dois que se desentendiam, eles não eram errados, e nem era um errado e o outro certo. Eles eram certos do jeito que eles eram. E quando eles representavam, eles davam vida aos sentimentos e aquilo que estava se manifestando através daquelas duas pessoas. Então, após o ritual, havia um bem-estar. E aquela tensão ou desconforto que surgia do desentendimento de duas pessoas passava a ser harmonia. A partir disso, o Bert Hellinger estudou mais e conseguiu captar essa força que liga as pessoas. Então, de maneira geral, é muito simples a constelação. Ela se baseia em 3 princípios. Um é o equilíbrio entre dar e receber, o outro é a precedência e o último é o pertencimento. Equilíbrio entre dar e receber tem 2 formas de perceber quando ele está fluindo. Entre iguais, por exemplo, num casal, é importante ter o equilíbrio. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. E os filhos retribuem, passando adiante. Quando se fala de precedência, significa que quem veio antes tem precedência e precisa ter esse reconhecimento. Então, os pais vieram antes. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. É importante ter esse reconhecimento. Quando existe o reconhecimento dos pais como grandes, dos filhos como pequeno, existe bem-estar. Inclusive na relação entre os pais e os filhos, é importante ter esse lugar, onde o casal, o pai e a mãe, vem primeiro. Inclusive na relação, o outro, vamos dizer, primeiro vem a relação dos pais entre si, depois vem a relação dos dois com os filhos. É importante ter essa consciência. Porque se um dos pais coloca o filho ou filha num lugar de preferência, ou seja, na frente da mãe ou do pai, isso traz mal-estar, porque de uma forma deixa de observar o princípio, a ordem sistêmica do pertencimento. E a última é eu falei de pertencimento, mas é da hierarquia ou precedência. É bem fácil confundir precedência com pertencimento, porque começa com P. Quando se fala do pertencimento, aí sim, para mim, é bem claramente o amor, no sentido de aceitação. A ideia de que todos fazem parte, independente do que eles fizeram. É quase como se a gente, vamos dizer, a gente foi treinado para julgar as coisas como certo e errado. E fazer o certo é condenar o errado. Então a gente tem vamos dizer, entre aspas, um treinamento social, um treinamento que vem da educação, que é identificar o certo e evitar o errado. Só que o problema disso é que isso é um julgamento e, de alguma forma, afasta a gente do amor, que envolve tudo. E aí amor é aceitação. Só que tem um ponto importante. Amor não é aceitar que coisas erradas aconteçam sem fazer nada. Amor é aceitar o que existe no momento presente e fazer o que tem que ser feito. Nesse sentido, quando a gente olha para a constelação familiar, ela é um instrumento para trazer a aceitação e trazer a transformação que a gente quer. A minha experiência como terapeuta, fazendo sessões online e presenciais, é que é um tema comum a muitas pessoas, a aceitação. Então, no geral, eu ajudo as pessoas a se aceitar, a aceitar os outros. Esse vou colocar assim, o meu trabalho como facilitador de constelação familiar, é ajudar as pessoas a se aceitarem. E o exercício que eu vou trazer tem a ver com aceitação. E ela pode servir tanto para você aceitar alguém que você tenha dificuldade de relacionamento, quanto para você se aceitar. Então, a questão principal é assim, a gente vai olhar para a aceitação e aí você pode escolher se você quer fazer o exercício para uma dor que você sente no corpo ou para uma dificuldade de relacionamento. As duas situações são válidas. Você pode usar nos dois casos.
E você pode fazer esse exercício comigo no tempo desse vídeo. Então pensa, eu vou falar para você fazer com relação à dor. Se você não tiver uma dor, você pensa numa relação que vai dar igual. A gente está trabalhando na relação, seja com uma pessoa, seja com uma dor. E aí, vamos colocar assim, você olha para essa pessoa e percebe como você se sente. Ou olha para essa dor, vou falar da dor. Olha para a dor, percebe onde está no corpo, qual a intensidade dela. Ou, se tratando de uma pessoa, qual é a intensidade do desconforto que você sente em relação a essa pessoa que você escolheu trabalhar. De 0 a 10, quanto é? 0 nada, 10 muito forte. Pode ser um 5, pode ser um 7, um 3. Isso é importante para saber de onde a gente está partindo e para que a gente possa no final identificar quanto mudou. Agora, fala para a dor ou para a pessoa, não te aceito, não quero você, não te quero. E ao fazer isso, percebe o que isso gera em você. Qual é o sentimento, a sensação que surge quando você fala não? No geral, tende a ser de tensão, de peso, comumente é isso. E pode ser que na escala do incômodo tenha aumentado, tá? Agora você fala sim. Sim, eu te aceito. Sim, você faz parte. Sim, eu te agradeço pelo que você tenta me ensinar. E percebe o que muda. E quanto está na escala agora? Normalmente, após a gente exercitar a aceitação, um sentimento de leveza e tranquilidade começa a surgir. Então, percebe na escala o que aconteceu, quanto está. E quando a gente olha para isso, a gente pode perceber que trazer a aceitação é mais simples do que parece. Só nessa fala, na constelação familiar, a gente chama de frases de solução. Quando a gente utiliza essa colocação de expressar o sim, a gratidão, o reconhecimento de um sintoma que você tem, faz parte. E, bom, é isso que eu queria apresentar nessa live. Eu quis trazer esse olhar para a aceitação como uma coisa prática que você pode usar no seu dia a dia. E essa foi a minha primeira live no YouTube, então eu pretendo melhorar nas próximas. Eu achei que estava já tudo certo e na hora eu não transmitiu imagem, mas faz parte. Então, se você quiser saber sobre constelação familiar, sessão de constelação familiar online, e quiser saber sobre os próximos eventos online também, é só acessar o site constelasp.com.br. Inclusive tem um formulário de perguntas, chamado Perguntas Antes de Constelar, que ajuda a perceber temas que você tem para trabalhar e que tem a ver com a sua família, coisas da família que podem te afetar. E quando você acessa as perguntas, você pode optar por fazer uma sessão gratuita ou não. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.